Acordo, o alarme toca e a primeira sensação que invade o meu peito não é de um novo dia, mas a exata cópia do dia anterior. O café na mesma caneca, o mesmo trajeto até o trabalho, as mesmas preocupações mastigadas 1000 vezes. Olho para o calendário e percebo que os meses estão derretendo. Janeiro, maio, setembro. E o que mudou na minha essência? Nada. Absolutamente nada. Eu corro muito. Suo a camisa, loto a minha agenda, respondo mensagens como se estivesse desarmando bombas relógio. Mas no fundo, bem no silêncio da noite, quando a cabeça encosta no travesseiro e a tela do celular finalmente apaga, bate aquela certeza esmagadora. Eu não saí do lugar. A sensação é a de estar numa esteira ergométrica, velocidade máxima, exaustão total, coração batendo na garganta. Mas a paisagem ao redor é tragicamente a mesma. Eu inventei para mim mesmo uma mentira muito reconfortante, uma narrativa que me protege do desespero. A mentira de que estar ocupado é o mesmo de estar evoluindo. Encho os meus dias com tarefas intermináveis, listas que se multiplicam, abas infinitas abertas no navegador. É um e-mail urgente que não serve para nada, uma reunião que poderia ser resolvida em 2 linhas de texto, um compromisso que eu aceito só para não ter que encarar o silêncio esmagador da minha própria companhia. Eu me convenço de que todo esse barulho, toda essa fricção diária que me desgasta até o osso, é o preço inevitável do sucesso. É o sacrifício no altar da produtividade. Mas será que é mesmo? Ou será que eu criei essa avalanche de distrações só para fugir do fato inevitável de que estou girando em círculos? É um ciclo perfeito de auto-engano. A fadiga no fim do dia me dá uma falsa sensação de dever cumprido. Eu penso com as pálpebras pesadas, estou exausto, esgotado, não sobrou uma gota de energia em mim. Então eu só posso estar no caminho certo. Só que esse caminho não leva a lugar nenhum. É a roda do hamster disfarçada de propósito de vida. O Camus, aquele filósofo existencialista, escreveu sobre o mito de Sísifo. Sísifo foi condenado pelos deuses a empurrar uma pedra gigante até o topo de uma montanha. Mas toda vez que ele chegava lá no alto, a pedra rolava ladeira abaixo e ele tinha que descer e começar tudo de novo, pela eternidade. Um trabalho inútil, sem esperança e sem fim. Quando li isso pela primeira vez, achei que fosse só uma tragédia grega distante, uma metáfora exagerada. Hoje, eu olho para minha própria rotina e vejo a montanha. Eu sinto a textura áspera da pedra nas minhas mãos. Passo a segunda-feira empurrando o peso da minha própria existência ladeira acima. Pago boletos, apago incêndios que eu mesmo criei, engulo sapos e sorrio de volta. Chego na sexta-feira ofegante, com o peito estufado, achando que venci. Aí vem o domingo à noite. Aquela melancolia crônica das 19 horas bate na porta. A pedra rola, esmaga tudo que achei que tinha construído na semana. E na segunda de manhã eu tô lá de novo, na base da montanha, recomeçando esse absurdo. O mais aterrorizante dessa constatação não é o cansaço. O verdadeiro terror é perceber que eu não sou uma vítima dos deuses. Ninguém me condenou a isso. Eu sou o meu próprio carrasco. O cansaço diário não é o preço que eu pago por um futuro brilhante, mas a algema de aço que me prende no presente. A exaustão virou o meu mecanismo favorito de alienação. Se eu tô sempre cansado, sempre correndo contra o relógio, sempre atrasado para alguma coisa, eu não tenho tempo para me perguntar por que eu tô correndo. Fica muito mais fácil engolir a mediocridade quando a garganta tá seca de tanto arfar.
Eu vivo no piloto automático, terceirizando a minha existência para circunstâncias externas. Culpo o mercado, a economia, o algoritmo imprevisível, a falta crônica de tempo. Eu aponto o dedo para tudo, menos para o espelho. Mas a verdade nua e crua, aquela que eu escondo de mim mesmo às 7 chaves, é que o conforto dessa rotina, por pior e mais deprimente que ela seja, ainda é infinitamente mais sedutor do que o abismo escuro da mudança. Eu criei um inferninho particular, pintei as paredes e chamo isso de zona de conforto. Dá para sentir o peso disso na alma? A angústia silenciosa de perceber que o ano já está no meio e as minhas metas continuam idênticas às do ano passado e do ano retrasado. Os mesmos medos ridículos travando os mesmos projetos. As mesmas desculpas esfarrapadas sendo recicladas com palavras mais bonitas. A mesma sensação de que a vida de verdade, aquela vida grandiosa e cheia de sentido que eu jurei para mim mesmo que viveria, está sempre a 10 passos de distância, flutuando intocável no horizonte. É como ser o figurante patético de uma história que eu mesmo deveria ser o protagonista. E a questão que fica martelando no meu cérebro, rasgando a fina camada da minha sanidade diária, é muito simples. Por quê? Por que eu continuo empurrando essa pedra gigante se eu sei perfeitamente que ela vai cair de novo? O que me atrai de forma tão profunda e doentia nessa exaustão inútil? O que me faz levantar da cama todo santo dia e perseguir obsessivamente metas e recompensas que, no fundo, só me deixam ainda mais oco e vazio quando eu finalmente os alcanço? Spinoza, lá no século XVII, no seu Tratado da Correção do Intelecto, me entregou o diagnóstico que eu passei a vida inteira tentando ignorar. Ele confessou que a experiência finalmente o ensinou que tudo o que costuma acontecer na vida cotidiana é vão e fútil. E quando leio isso é como levar um soco no estômago, porque eu olho para trás e percebo que passo os meus dias inteiros perseguindo fantasmas. Eu corro até perder o fôlego atrás de 3 grandes miragens modernas: o acúmulo de riqueza, o aplauso constante e o prazer imediato, a conta bancária, o status social e a dopamina barata. E o truque absolutamente genial, a verdadeira feitiçaria por trás dessas ilusões, é que elas servem como distração perfeita para minha cabeça. Quando eu estou desesperado para bater a meta financeira do semestre, ou quando estou obcecado em construir uma imagem impecável para que as pessoas estranhas me admirem, a minha mente fica completamente sequestrada. Fica tão focada, tão afogada nessa poeira do dia a dia, que se torna humanamente impossível parar, respirar e refletir se existe algo na minha vida que seja um bem verdadeiro. Eu uso o meu próprio esgotamento e a minha busca por aprovação como um escudo de chumbo que eu carrego com orgulho para me defender da minha própria estagnação existencial. Mas o problema real, a verdadeira tragédia da alma, começa exatamente quando eu finalmente cruzo a linha de chegada. Eu me lembro perfeitamente daquele momento em que a conquista vira realidade. A promoção sai, o negócio fecha, o número de seguidores sobe, a compra desejada finalmente chega na porta de casa. A promessa silenciosa do mundo era que a partir dali eu estaria pleno, resolvido. Mas o que acontece 1 minuto depois da celebração? O que me espera no quarto vazio logo após a euforia evaporar? Uma melancolia brutal. Um vazio ainda mais escuro e ensurdecedor.
Spinoza descreve isso com uma precisão que chega a arrancar a pele. Ele diz que após a fruição dessas coisas, segue-se a maior das tristezas. A mente embota, o brilho some, o aplauso que eu passei meses caçando deixa de repente um gosto insuportável de ferrugem e cinzas na boca. É a exata sensação de beber água do mar para curar a sede do deserto. Quanto mais eu engulo esse sucesso de plástico que me foi empurrado goela abaixo desde criança, mais desidratada e doente a minha alma fica. E o pior e mais cruel de todos esses falsos deuses é a honra, a tal da reputação. Porque para conseguir manter essa aprovação constante brilhando, eu sou forçado a adaptar a minha existência inteira à opinião dos outros. Eu passo a fugir covardemente do que a multidão foge e a desejar histericamente o que o rebanho deseja. Eu deixo de ser o autor principal da minha própria vida para me transformar num eco vazio das existências alheias. Eu me torno um prisioneiro voluntário de um tribunal invisível que, no fim das contas, nem sequer se importa de verdade com a minha dor. Então, me pergunto, por que eu aceito isso calado? Por que eu me agarro com tanta força e desespero a essa esteira ergométrica que está me matando aos poucos? A resposta amarga é covardia pura e simples. É o pavor paralisante de deixar uma coisa que parece certa por outra que parece incerta. É exatamente assim que eu me justifico na calada da noite. Eu olho para essa minha rotina medíocre, para essa minha segurança fabricada e sem graça, e digo para mim mesmo que abandonar tudo isso em busca de um sentido real e profundo seria uma loucura completa. Seria jogar tudo para o alto. Seria arriscar o chão firme para pular num abismo abstrato. Mas quando a reflexão bate mais fundo e a honestidade rasga a mentira que eu conto para mim mesmo, a ficha despenca. Eu não estou deixando um bem certo para trás. Eu estou, na verdade, abraçando males que são absolutamente certos. Eu estou abraçando uma doença letal, alimentando uma rotina que drena cada gota da minha potência de ser, e ainda tenho a audácia de chamar isso de segurança. Minhas metas estressantes, o meu acúmulo cego, não são o remédio para minha ansiedade. Eles são a causa principal do meu próprio perecimento. A dor dessa constatação me deixa sem saída. A busca cega para curar o meu vazio se revelou a ferramenta exata que cava a minha cova. Eu não sou a vítima acorrentada na caverna. Eu sou o ferreiro que derreteu o aço e forjou, sorrindo, cada elo dessa corrente pesada que eu arrasto. Só que aí, no meio dos destroços de toda essa revelação, surge um paradoxo sombrio, um eco que me tira o sono e me apavora. Se a ficha já caiu, se eu já aprendi perfeitamente o mecanismo da minha própria prisão, se eu sinto na carne que o aplauso, o acúmulo e o prazer raso só deixam um gosto de morte e cinzas para trás, se eu sei que estou engolindo o veneno achando que é antídoto, por que é tão humanamente impossível simplesmente parar de beber? O que me faz abrir os olhos no dia seguinte, levantar da cama e escolher de forma totalmente consciente retornar para o exato mesmo inferno? A resposta para esse paradoxo escuro não está na lógica. A lógica me diria que, ao colocar a mão no fogo e sentir a pele derreter, a reação imediata e instintiva é recuar. Mas a mente humana joga um jogo muito mais cruel e sofisticado do que a simples lógica. Freud, lá atrás, mergulhando fundo nos porões mais úmidos e sujos do nosso inconsciente, esbarrou num conceito que, quando a gente entende de verdade,
gela a espinha. A compulsão é repetição. Ele percebeu que nós temos uma tendência bizarra, quase magnética, de recriar as mesmíssimas condições que nos causaram dor no passado. A gente não repete o que faz bem, a gente repete o que é familiar. O meu cérebro, na sua programação mais profunda e animal, não está nem um pouco preocupado com a minha felicidade plena ou com a minha evolução espiritual. Ele só se importa em economizar energia, garantir a minha sobrevivência e manter a previsibilidade das coisas. E é aí que a porta da armadilha se fecha de vez nas minhas costas. O inferno conhecido, com todas as suas chamas e torturas diárias, sempre vai parecer infinitamente mais seguro para o cérebro do que um paraíso desconhecido. Se eu estou sofrendo, mas eu sei exatamente a textura desse sofrimento, se eu sei exatamente a que horas o aperto no peito começa, como eu disfarço a angústia com uma rolagem infinita no feed de uma rede social, o meu sistema nervoso relaxa. É uma dor previsível. É a pedra de Sísifo de novo. Detona os meus ombros, esmaga minha alma, mas pelo menos eu já decorei milimetricamente o trajeto do desastre. Dar um passo real para fora dessa roda, rasgar o script e mudar de verdade, exige algo que me paralisa de pavor. Exige a destruição absoluta da minha identidade atual. Evoluir não é só adicionar um hábito matinal de sucesso na rotina ou tomar um banho gelado acreditando que isso muda o caráter. A verdadeira mudança significa que o eu de hoje, com todas as suas justificativas muito bem elaboradas, seus medos validados e suas vitimizações quentinhas, esse eu precisa ser morto. É um assassinato simbólico, e o meu ego odeia, abomina a ideia de deixar de existir. Com o passar dos anos, eu percebo que fui me apegando emocionalmente à minha própria dor. Eu fiz do meu estresse crônico, da minha procrastinação e do meu esgotamento a base da minha personalidade. Se alguém me pergunta na rua como andam as coisas, a resposta já salta engatilhada, misturada com um suspiro pesado. Nossa, tô na correria, exausto, apagando incêndio todo dia. E a verdade dura de engolir é que se eu resolver essa correria, se eu de fato quebrar o ciclo e encontrar o silêncio e o progresso real, o que é que sobra para mim? Quem eu me torno se eu não for mais o herói trágico que está sempre lutando para sobreviver por um fio? O vazio absoluto que precede a paz me assusta 1000 vezes mais do que o caos confortável da repetição. E existe um detalhe ainda mais doentio e perverso por trás dessa autossabotagem: o ganho secundário. Ficar preso na inércia, freando a minha própria vida de propósito, me dá um escudo de chumbo contra o julgamento do mundo. Quando eu me mantenho preso nesse inferninho familiar, eu preservo o meu direito inalienável de reclamar. Eu posso continuar sendo a vítima injustiçada da circunstância. Eu posso culpar a falta de tempo, a fatura do cartão, a falta de oportunidades. Se eu decidir destruir a inércia e assumir as rédeas, a responsabilidade pelo que acontece a seguir passa a ser 100% minha. E o peso dessa responsabilidade esmaga. É absolutamente insuportável a ideia de tentar com todas as minhas forças ir pro tudo ou nada e fracassar sem ter nenhuma desculpa externa para usar como muleta. Para não ter que lidar com o luto de um fracasso verdadeiro, eu prefiro o fracasso homeopático da omissão. Eu perco o jogo de propósito para não ter que suar a camisa no campo. A epifania que me vem depois disso arranca o chão. Quando eu olho desesperado ao redor, procurando o grande inimigo, esperando encontrar um sistema opressor, um algoritmo maligno ou uma crise que justifique a minha estagnação,
eu dou de cara com um espelho. O grande adversário não tá no mundo, sou eu mesmo. Sou eu quem monta guarda, armado até os dentes, nas portas da minha própria prisão, me certificando meticulosamente de que eu nunca, em hipótese alguma, consiga escapar. E a ironia mais cortante dos nossos tempos modernos é que eu tenho plena consciência de tudo isso. Eu vivo na era do excesso de informação e do autoconhecimento compulsivo. Eu leio teses densas, devoro episódios de podcasts sobre neurociência de 3 horas de duração, acompanho psicólogos, eu mapeio no caderno as origens de cada um dos meus traumas infantis, eu dou nomes sofisticados para os meus complexos mentais, eu sou de longe o maior especialista vivo na teoria dos meus próprios defeitos. Mas aí vem o golpe de misericórdia que estilhaça toda a minha arrogância intelectual. Se eu entendo o mecanismo por trás do relógio, se eu sei de cor onde estão os meus bloqueios e tenho o mapa exato da saída do labirinto, por que é que toda essa clareza mental, toda essa erudição sobre o meu próprio abismo não serve para absolutamente nada na hora em que o mundo exige que eu tome uma atitude prática? Porque eu continuo sendo um gênio na teoria, um mestre da interpretação da dor e um completo inútil na hora de transformar a realidade. A resposta para essa inércia brutal está escondida num texto denso e antigo, escrito na primavera de 1845. Marx escreveu umas teses curtas criticando um filósofo da época. Tem uma tese ali, a 11ª, que virou um mantra histórico, mas que, quando eu aplico para o abismo da minha própria mente, serve como um soco no meio do rosto. Ele cravou o seguinte: os filósofos não fizeram nada além de interpretar o mundo de formas diferentes. A questão, porém, é modificá-lo. Quando eu deixo o peso dessa frase afundar na minha cabeça, a carapuça serve de um jeito que chega a faltar o ar. Eu percebo com uma clareza humilhante que eu virei o grande filósofo da minha própria miséria. Eu gasto horas, dias, meses intermináveis apenas interpretando a minha vida. Eu sei diagnosticar cada uma das minhas falhas. Eu entendo os motivos do meu estresse, mapeio as raízes da minha procrastinação, crio teorias brilhantes sobre por que eu me saboto ou por que as minhas relações afundam. Eu construo um castelo intelectual perfeito para abrigar os meus traumas. Mas o que eu faço com toda essa teoria de prateleira na segunda-feira de manhã? Absolutamente nada. Marx apontou um erro fundamental que a gente comete o tempo todo com nós mesmos. Ele falou que o debate sobre se o pensamento é real ou irreal, quando isolado da prática, é um problema puramente escolástico, é uma masturbação mental sem fim. E é exatamente isso que eu faço trancado no meu quarto. Eu debato comigo mesmo. Eu crio um mundo imaginário e idealizado nas nuvens da minha mente, onde eu sou uma pessoa super evoluída, produtiva, focada, só porque eu li um artigo sobre disciplina, fiz uma sessão intensa de terapia e escrevi meus sentimentos num diário caro. Só que enquanto a minha cabeça flutua nesse reino abstrato de autoconhecimento, a minha base terrena, como ele chama, continua um caos. A minha base terrena é a minha rotina. É a hora que eu decido acordar. É a comida que eu coloco para dentro do meu corpo. É o modo como eu perco a paciência por qualquer besteira. São as 3 horas que eu jogo no lixo arrastando o dedo numa tela luminosa. Essa base material, que é o que compõe a vida real, continua dilacerada. Eu criei uma divisão esquizofrênica dentro de mim. A minha teoria é impecável e iluminada, mas a minha prática diária é a de um escravo da repetição cega. A vida, no final das contas, é essencialmente prática. A essência do que eu sou não está escondida num sentimento abstrato guardado no fundo do peito, ou
na minha intenção pura e invisível. A minha essência é, doa quem doer, o conjunto das minhas ações e das minhas relações materiais todo santo dia. Todos os mistérios que desviam a minha cabeça para o misticismo das boas intenções só encontram solução na prática humana, na poeira do mundo real. E a verdade que queima a minha cara de vergonha é constatar que o excesso de autoconhecimento virou o meu escudo mais covarde para não agir. É o disfarce perfeito da inércia. Eu me sinto extremamente produtivo porque passei a tarde inteira devorando um livro sobre hábitos atômicos ou neurociência da performance. Meu cérebro inunda de dopamina, ele me recompensa quimicamente como se eu tivesse escalado o Everest. Eu só fiquei sentado no sofá lendo sobre como alguém fez. A minha vida material continua paralisada. Essa ilusão de que a compreensão teórica do problema resolve o problema físico é a mentira mais perigosa que eu já contei para mim mesmo. Saber exatamente o grau de temperatura que o fogo queima não impede a minha mão de virar cinzas se eu não tiver força bruta de puxar o braço para trás. É mais fácil dizer que eu sou produto das circunstâncias. É reconfortante culpar a educação que eu tive ou o ambiente caótico que eu vivo. Mas essa lógica esquece que as circunstâncias são modificadas exatamente pela mão humana. Se eu não interferir na minha própria realidade, se eu não alterar a minha rotina na base da porrada, da disciplina cega, da ação transformadora, nenhum insight divino vai me tirar da lama. A consciência milagrosa entre mudar o que está fora e mudar o que está dentro só acontece por um único caminho: a atuação prática, a ação impiedosa sobre a matéria. Enquanto eu ficar satisfeito em analisar a minha própria sombra, eu não passo de um covarde erudito. Eu racionalizo o meu fracasso diário com palavras tão bonitas, com conceitos tão densos, que ele até chega a parecer um projeto de sucesso em andamento. Eu emolduro a minha estagnação. Mas o tempo não congela para admirar as minhas reflexões profundas. O abismo não se importa com a minha desconstrução teórica. A roda de hamster continua girando cada vez mais feroz, mastigando os meus dias, os meus meses, a minha juventude. E eu continuo correndo nela, exausto, ofegante. A única diferença é que agora eu sou um hamster com um diploma na parede, um vocabulário refinado e uma estante cheia de livros de filosofia. A angústia esmaga o peito. Se interpretar o mundo não tem o menor valor se eu não sujar as mãos para modificá-lo, se os meus pensamentos mais lúcidos estão sendo usados para me distrair do fato de que o meu corpo não sai do lugar, então o que me resta? Como é que eu rasgo esse véu invisível de uma vez por todas? Qual é o único critério real, irrefutável e brutal para eu saber que essa roda finalmente quebrou e eu parei de me sabotar? A resposta para essa pergunta não está em outro livro. Não está no retiro espiritual, nem na próxima pílula mágica da produtividade. A resposta é física, é carnal, é a destruição material e impiedosa da realidade que eu construí até aqui. Chegou a hora de parar de tentar conciliar o inconciliável. Spinoza me avisou que eu precisava curar o meu intelecto, purificar a minha mente desde o começo para conseguir enxergar o bem verdadeiro. Ele disse que o ápice da existência é alcançar a união da mente com a natureza, com a ordem real das coisas. Mas Marx me puxou pela gola da camisa e me lembrou que essa união não é um estado meditativo passivo. A ordem das coisas não muda só porque eu mudei o meu pensamento. O único jeito de provar que o meu intelecto foi curado de verdade é através da prática transformadora, ação bruta no mundo. E para garantir que eu não vou me sabotar de novo,
Para ter certeza absoluta de que eu não estou criando mais uma ilusão confortável, eu preciso passar pelo teste definitivo, o teste de fogo da minha própria existência. Nietzsche chamou isso de o eterno retorno. Ele imaginou o seguinte cenário assustador: e se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse na minha solidão mais profunda e me dissesse que a vida que eu vivo hoje, exatamente do jeito que eu estou vivendo agora, com cada dor, cada alegria passageira, cada suspiro de exaustão, cada mentira que eu conto para mim mesmo, cada projeto inacabado, eu teria que viver de novo. E não só uma vez, mas infinitas vezes, pela eternidade, sem tirar nem pôr uma única vírgula. A mesma esteira, a mesma roda de hamster, o mesmo inferno diário para sempre. Se eu escutasse isso hoje, agora, nesse exato segundo, eu me jogaria no chão, rangendo os dentes e amaldiçoando esse demônio? Ou eu olharia para ele com os olhos brilhando e diria que isso é uma bênção divina? Essa pergunta é uma guilhotina. Ela corta a cabeça de todas as minhas desculpas. Ela estilhaça minha vitimização, porque se a ideia de viver o dia de hoje repetido pela eternidade causa pânico, desespero e náusea, então o que diabos eu estou fazendo da minha vida? Se o meu dia de hoje não é digno de ser repetido para sempre, ele é um erro. Ele é um lixo existencial que eu estou acumulando por puro medo de agir, e o peso dessa constatação me joga num silêncio absoluto, uma solidão esmagadora, porque eu olho ao redor e percebo com todas as letras que ninguém vem me salvar, ninguém vai me arrancar dessa roda de hamster, nenhuma circunstância mágica vai se alinhar para que o meu caminho fique mais fácil. A responsabilidade pela construção da minha liberdade é inteira, dolorosa e exclusivamente minha. Mudar não é um evento romântico no futuro, é um ato cirúrgico, irreversível e sangrento no agora. É olhar para a montanha, sentir o peso da pedra de Sísifo nas mãos e tomar a decisão mais insana e libertadora de todas. Eu não vou mais empurrar. Eu solto a pedra. Eu deixo ela rolar montanha abaixo, arrebentando tudo no caminho. Eu deixo ela virar pó, e eu não vou descer para buscar de novo. Acabou. Eu me recuso a continuar consertando o que precisa ser destruído. Eu me recuso a ser o filósofo da minha própria inércia. A partir daqui, a única métrica que importa não é o quanto eu entendo da minha dor, mas o quanto eu me afasto dela através das minhas atitudes. A verdadeira correção do meu intelecto só vai acontecer no dia em que o meu eu de ontem for completamente irreconhecível. A evolução de verdade exige a morte de quem eu fui para que a pessoa que eu jurei me tornar possa finalmente respirar. A única prova real de que minha mente mudou é a alteração brutal e inegável da minha realidade física. O resto é só barulho, e eu cansei de ouvir o mesmo eco de sempre.